JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. 13 horas e 14 minutos, 13 e 14. Quem vai estar pelas mídias sociais, através do YouTube, Instagram também, já está vendo aqui a presença do Dr. Valdir Santos, também seu amigo Alex na tarde de hoje conosco. E a gente vai estar falando sobre um tema importante que é política, né? E a gente vai falar sobre a questão do processo eleitoral, como é que ele vê o resultado aí das eleições desse ano. Inclusive, ele tem um artigo que já está aí nas redes sociais, publicado em algum site também, já publicou também, falando aí sobre a análise deles aí em relação aí a esse processo eleitoral em especial. E vamos trazer boa tarde, doutor Valdir. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os ouvintes. Um grande prazer estar aqui novamente com você. Fale um pouquinho aí, né, a respeito desse artigo que eu já vi circulando aí nas mídias sociais e também, né, os sites aí, vários sites da Bahia já publicou também essa análise que o senhor traz em relação aí ao processo eleitoral. E que o senhor tinha discutido em outros momentos também, né, que assim, a gente vê que tem os que chegaram lá, né, mas houve uma participação direta de muitos que contribuiu para que aqueles chegassem lá, né? É verdade. É uma coisa que toda eleição, não somente eleição municipal, mas também nas eleições gerais, né, que são para os cargos de senador, deputado, presidente e governador, em todas as eleições eu sempre estou publicando alguma coisa, sempre comentando a respeito dos resultados, como fruto de uma experiência que a gente veio adquirindo ao longo do tempo, acompanhando, estudando o assunto, até fazendo algumas palestras a respeito de campanha eleitoral, que esse ano para mim ficou complicado, apesar de terem surgido alguns convites, mas eu não tive condições de me deslocar para fazer. E ao final de cada eleição, seja de deputado, seja de vereador, que são as chamadas eleições proporcionais, eu gosto sempre de chamar a atenção das pessoas que participaram do processo como candidatos para o fato de que muitas pessoas que não foram eleitas poderiam ter sido eleitas se tivessem um pouco de conhecimento na hora de fazer a formação de sua chapa. É muito comum que a gente pense que o candidato, quando não é eleito, é somente porque faltou o voto. E não é exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro que em 2016 eu estava em Barreiras até logo depois das eleições e fazendo uma palestra sobre esse assunto lá no auditório da UAB. E aí eu perguntei a algumas pessoas, tinha muita gente que tinha sido candidato, e aí eu perguntei a um dos presentes lá que tinha sido candidato, ele tinha tido 434 votos, e o vereador menos votado tinha tido 699. Aí eu perguntei para ele, você acha que faltou o que para você ganhar? Ele falou, voto. Eu falei, então vamos analisar aqui seu resultado. Aí botei lá no telão e mostrei para ele que se ele tivesse integrando uma chapa onde todos estivessem na mesma condição que ele, ou seja, candidatos que tivessem ali entre 400, 500, 600 votos, mas não com a presença nessa mesma chapa de vereadores que lá em Barreiras já tinham conseguido 1.500 votos, 1.700 votos, 1.600 votos, 1.200 votos. E aí remontei ali sem saber nem quem era de um lado nem quem era do outro, mas somente para dar um exemplo. E eu disse para ele, olha, se você estivesse numa chapa com esse outro aqui, com esse outro aqui, com esse outro aqui, e sem esses que estavam na sua chapa, você teria sido eleito com os mesmos 434 votos e você ainda iria ter ao seu lado um outro que teve 410 votos. Enquanto que um candidato de 699 não teria sido eleito. Um outro candidato de 800 votos não teria sido eleito. Aí muita gente diz assim, mas não é justo que alguém com mais votos não ganhe. Isso é um ponto que a gente pode até discutir um pouco, mas eu peço que a pessoa que diz isso se coloque na condição do candidato. Você que acha que não é justo, caso tivesse a oportunidade de ganhar uma eleição com 300 ou 400 votos, iria abrir mão porque alguém teve 700 e não ganhou? Claro que não. A pessoa iria dizer, não, eu mereço mais, apesar de ter menos votos eu não comprei, apesar de ter menos votos eu não tive o apoio da mídia, apesar de ter menos votos eu não tive o apoio de nenhum político, de nenhuma liderança, então é justo que eu ganhe mesmo assim. E meu voto é consciente, etc, etc. Então, essa história de a pessoa dizer que não é justo,
é uma discussão que tem relação com o sistema proporcional, que é o sistema de votação de vereador e de deputado, e que existe não somente no Brasil, mas em vários outros. Eu, por exemplo, quando fui candidato a vereador, tive mais votos do que várias pessoas que ganharam. Em momento algum eu reclamei, eu entrei sabendo da regra do jogo e não tem nenhum problema com relação a isso. Podia ter ocorrido o contrário também, né? Mas essa questão de ser justo ou não ser justo não é o que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é o seguinte: toda vez que um candidato, que alguém se propõe a ser candidato, uma das primeiras coisas que ele pensa é o seguinte: qual é o partido onde eu tenho condições de ganhar com menos votos? É isso que todo mundo pensa. Ninguém vai procurar um partido dizendo assim, eu quero ir para esse aqui que precisa de 1000 votos para ganhar, eu quero ir para ele. Não. Todo mundo vai querer ir para aquele que, se tiver 150 votos e puder ganhar com 150, a pessoa quer ganhar com 150. Né? Então esse é um ponto. Só que na hora que a pessoa está para se filiar a um partido, e o prazo para isso é no começo de abril do ano da eleição, essa pessoa é procurada por dirigentes de outros partidos, integrantes de grupos e tal. Não, vamos para aqui, você fica nessa chapa aqui, vai ser boa, vamos eleger 5, 3, você vai ser o segundo, vai ser o terceiro e tal. Quando, na verdade, não é isso que acontece. Eu me lembro, eu vou falando as coisas, vou me lembrando de exemplos até bem interessantes. Tem um vereador que foi eleito agora em Salvador, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele era do PSB, agora... Eu acho que ele... Não, acho que ele ainda é do PSB. Com o andamento aqui, eu vou me lembrar do nome dele. Ele é vereador já há uns 4 ou 5 vezes. E há cerca de 6 meses saiu uma matéria, ele dizendo... Olha que coisa interessante. No Instagram, até foi um site de notícias, publicou no Instagram. Ele dizendo que a intenção do partido era fazer 3. Aí eu cheguei lá e comentei. Evidentemente só vai ser eleito um, e é você. Porque você só vai botar na sua chapa pessoas que vão lhe ajudar a ganhar essa eleição, como aconteceu em 2020, como aconteceu em 2016, como aconteceu em 2012 e como aconteceu em 2008. Porque aqui em 2024 você repete esse mesmo discurso de que o partido pequeno lá vai eleger 2, 3 vereadores em Salvador. Não. É assim durante muitos anos, diversos partidos em Salvador e em outras cidades só elegiam um candidato. E esse candidato cuidava de chamar um monte de gente, criar ilusão, dizendo, você vai ganhar e tal. Não vai ganhar. Para o quociente eleitoral, ou seja, o número mínimo de votos para um partido ou federação eleger um vereador em Salvador, é mais de 30 mil votos. E os vereadores são eleitos com 6, 7, 8, 10, 12 mil votos. Né? Alguns até chegam a 18 mil. Mas 32, 35, que é o número mínimo, não existe. Raramente teve um caso assim espantoso na década de 80, que foi Eliana Kertz, que teve, 250 mil votos. Teve a esposa, na época a esposa de Marcos Medrado também, que teve uma quantidade bem acima. Mas, em geral, a média de vereadores eleitos em Salvador vai de 6 a 12 mil votos, 6 a 15 mil votos. Essa é a média. Para eles completarem os 34, 35 mil votos que precisa para eleger uma pessoa, eles têm que iludir um monte de gente que tem 1000 votos, que tem 3 mil votos, que tem 2 mil votos, liderança de comunidades. E essas pessoas entram no partido, formam uma chapa de 44 candidatos, que é o limite máximo lá de Salvador, e conseguem, com esses votos, o voto para eleger um. Então, esse candidato, que falou isso, né, dizendo que ia eleger vários, mais uma vez, eu repetiu essa história que já não era verdadeira, eu cheguei lá e comentei. E aí, ontem, eu vi a matéria dizendo o partido dele só elegeu um, e foi ele. É sempre assim, uma coisa absolutamente previsível. E o que eu escrevi, o texto a que você se referiu, que eu publiquei anteontem no blog do Valente e em outros sites também, é um comentário sobre o fato de que, por conta dessa conta mesmo da votação, de como é feita a votação, todos os vereadores eleitos, aqui no caso de São Felipe, com exceção de Cássio Lima, todos os vereadores eleitos devem a sua eleição aos outros que perderam, aqueles que tiveram 100 votos, 50 votos, 30 votos, 300 votos, todos esses, somados os votos, que juntaram para fazer com que aquela pessoa que teve 700, 800, 900, conseguisse a sua vaga. No caso de Cássio, foi o oposto, ele teve bem acima do número mínimo, que esse ano, acho que foi 1.354, eu até fiz o cálculo lá, não me lembro de cabeça agora, mas em torno de 1.350, menos de 1.400, ele teve bem acima disso, então ele pode dizer que a votação dele foi suficiente para ganhar a eleição. Então, eu gosto sempre em época de campanha, um momento assim, se eu falar sobre isso durante a campanha,
Não tem nenhum sentido, não tem nenhum efeito. Por quê? Porque as pessoas já escolheram seus partidos em abril. E o prazo mínimo de filiação para você poder ser candidato em outubro é de 6 meses. Então, se eu chegar em julho, agosto, setembro, disser para a pessoa, olha, você deveria ter... Sim, eu deveria, mas como é que eu vou fazer agora? Você que deveria ter me avisado isso antes, né? Já falo Então, antes, né? o que é que eu estou falando? Quando a pessoa diz assim, mas Valdir, você vem falar de política agora depois da eleição? Não, eu não estou falando de política depois da eleição. Eu estou falando de política antes da eleição. 4 anos antes da eleição. E eu faço isso em toda a eleição. 4 anos antes, eu digo às pessoas, você que teve seus 100, 200, 300 votos, não desista. Você que acha que poderia ter essa votação e não teve coragem de se candidatar, porque precisa ter coragem. Não desista, na próxima você vai. Agora, o que você não pode fazer é chegar num partido que tem 2, 3, 4 vereadores ou um vereador e dizer, eu vou ser aqui. Peraí, você tem esperança de ter 1.000 votos para ter mais do que o vereador? Não. Você não tem essa esperança numa primeira candidatura de ter 1.000 votos. Então, se você fizer a conta e ver ali que o partido só tem condições de eleger 1 ou 2, como é que você entra numa cumbuca dessa? Como é que você vai? Quer dizer, se você está disposto a ir para ajudar, parabéns. É uma atitude nobre. Eu mesmo já fui candidato para ajudar. Se você está indo porque você, com os votos que vai ter, você espera ganhar um cargo. Em Salvador, muita gente faz isso, né? Muita liderança. Eu morava em Salvador mesmo, uma época, num bairro que tinha um candidato que ele era, todo ano era candidato e sempre ficava ali com 2, 3 mil, 2.500. Aí um dia eu cheguei para ele e disse, rapaz, você não está vendo que você, saindo numa chapa com esse vereador, você nunca vai conseguir ganhar? Ele disse, não, mas eu não quero ganhar não, porque eu não tenho condições de ganhar. Eu quero continuar com o cargo de coordenador que eu tenho lá na prefeitura, porque toda vez que eu tenho esses votos, eu tenho cacife para ter um cargo lá. Então, se o seu objetivo é esse, é uma escolha sua, é uma linha de pensamento que é sua. Faça. Mas se você está com a esperança de ganhar a eleição, peça a alguém de sua confiança, porque tem muita gente em São Felipe que sabe fazer essa conta. Muita gente. Não sou só eu, não é só Alex que sabe fazer essa conta. Muita gente em São Felipe sabe fazer essa conta. Chega para uma pessoa da sua confiança e diz assim, me diga a realidade aí. Eu vou disputar para ganhar ou como é? E aí a pessoa vai lhe explicar, vai lhe dizer, olha, você nessa chapa aqui, para ganhar uma eleição, você vai ter que ter 600 votos. Você tem 600 votos. Na eleição passada, você teve 200. Você acha que você fez alguma coisa de lá para cá? Você salvou uma criança se afogando na barragem para poder ganhar popularidade? Aconteceu alguma coisa na sua vida que você pipocou nas redes e aí você vai... Não aconteceu. Então você vai ter 200 votos de novo. Ou 250, ou 180. Então, se você quer disputar a eleição, procure candidatos que tenham 200 votos, 150. Por quê? Porque se juntar 12 desses candidatos a uma média de 200 votos, você tem 2.400 votos. Isso dá para fazer 2 a 3 vereadores. 2 a 3 vereadores. Então, isso aí, a sua chance é uma chance real. Mas na hora que você entra numa chapa, que tem um camarada que já foi vereador com 700 votos, outro com 800, outro já foi quase vereador com 400, e assim por diante, e você tem 200, o que você está fazendo ali? Então você tem que ter essa consciência. Eu estou indo para ajudar, beleza, é bonito. Eu estou indo para ganhar, então seja estrategista. Por quê? Não é uma loteria, não é um jogo. A política é matemático. O estudo da política ele envolve cálculos, ele envolve números. Então, eu estou falando aqui com antecedência de 4 anos. E eu vinha dizendo isso durante o período que eu encontrava aí, às vezes encontrava um amigo ou outro, dizia, eu sou candidato e tal. E eu dizia, depois do dia 6 de outubro, é hora de você se preparar para ganhar a eleição daqui a 4 anos. É assim que você tem que fazer. Então, eu não estou falando depois da hora, eu estou falando muito antes da hora, porque a construção de uma campanha eleitoral que não se baseie na compra de voto, ela deve acontecer com muita antecedência. Você deve definir seu público, você deve montar sua equipe, você vê quem são os amigos que vão lhe ajudar, familiares que vão lhe ajudar, admiradores que vão lhe seguir nesse trabalho, para você chegar após os 4 anos. Você pode, daqui a 2 anos, fazer um teste. Você pode fazer campanha para um deputado, pegar um deputado, trazer um deputado. Você não precisa ser um vereador, um prefeito para fazer isso, não. Você pode chegar, trazer um deputado, deputado, eu vou reunir lá 50 pessoas, tal, o senhor quer ir lá? Pronto, chega aqui, o deputado vem, faz sua palestra, faz sua apresentação e tal, quem sabe conquista alguns votos.
você já está testando sua popularidade quando abrir a urna do deputado e aparecer lá 200 votos, 100 votos ou zero. Então, se você não conseguiu arrastar nenhum voto para aquela pessoa, já é ótimo, porque você já vai procurar outra coisa para fazer. Não vai ficar pensando em política mais, porque já deu para ver que você... não é esse o caminho que você tem que seguir, vai fazer outra coisa. Até porque o único caminho, não existe um único caminho para fazer o bem para a coletividade. Quanta gente aqui em São Felipe faz o bem e não tem a menor intenção de ser candidata, de ajudar as pessoas, né? A gente conhece pessoas que fazem isso porque tem essa questão no coração, esse amor pelo próximo ou amor pelos animais. Como nossa vizinha aqui, Zé, tem essa dedicação, e outras pessoas que ajudam, Jane, e tantas outras que ajudam também nesse trabalho, sem que isso represente uma intenção eleitoral, e que seria uma coisa natural que pessoas como ela se candidatassem. Como em Salvador tem vereadora que foi reeleita agora com isso, tem outra que não foi reeleita, mas já foi vereadora várias vezes, que é a Ana Rita Tavares, também, que faz um belíssimo trabalho nessa área. E isso é uma coisa natural, uma coisa assim, ninguém pode criticar, achar que a pessoa faz isso objetivando a campanha eleitoral. Ainda que fosse, isso não tem nada de errado. E não é o caso, porque essas pessoas fazem esse trabalho, independentemente da política, há muito tempo, e fazem por amor, se sacrificam, como pouquíssimas pessoas seriam capazes de se sacrificar. Então, o jovem, o adulto que quer entrar na política, ele deve agora começar a pensar na eleição de 2028, utilizar a eleição de 2026 como um teste, né, apoiando alguém, e fazendo um trabalho, montando seu grupo, reunindo periodicamente, fazendo a discussão de ideias, para a gente, quem sabe, no futuro, ter uma população consciente a ponto de não pensar em política só de 4 em 4 anos. Porque esse é um problema, né? Porque, na verdade, a política em cidades, a maioria das cidades da Bahia, incluindo São Felipe, a política é uma festa que acontece de 4 em 4 anos, uma disputa que, às vezes, é uma festa que gera briga, né? Porque a gente vai para uma festa no clube social, pode ter briga também, né? E a política é isso, aquela coisa, gozação, aposta. Veja quanta coisa envolve a política que não tem a ver em si com a política, que é a definição de políticas públicas. Se você for observar, todos os candidatos a vereador e todos os candidatos a prefeito de todas as cidades sempre vão dizer as mesmas coisas. Eles querem melhores estradas, melhor sistema de saúde, melhor educação, limpeza pública, assistência social, tudo o que é necessário para a comunidade. Nenhum vai dizer assim, não, eu sou contra a limpeza pública, eu sou contra. Ninguém vai dizer isso. Então não existe, na verdade, uma disputa política. Existe uma luta para mostrar, eu sou mais competente que o outro, eu sou mais capaz que o outro, eu sou mais preparado que o outro, e por isso eu devo ganhar. O que existe é isso, mas não existe uma política em si de você dizer assim, olha, eu sou contra trazer uma indústria para São Felipe. Ninguém vai dizer isso nunca, né? Todo mundo sabe que precisa de emprego na cidade, todo mundo vai querer que venha a indústria para São Felipe. Então, JC, esse foi o tema do artigo, essa questão da importância do candidato que perdeu para que o candidato que ganhou realmente conseguisse a sua vitória. Foi sobre isso que eu falei. E aí, dentro disso, eu estou tentando despertar nessas pessoas a decisão de dizer, eu vou ser candidato em 2028, porém eu não vou tomar decisão em 2028. Eu tenho que tomar decisão agora. É isso que eu acho que as pessoas devem pensar. Essas pessoas devem pensar agora, não é? Se chegar lá em 2027, 2026 e dizer assim, não quero desistir, não vai dar certo, não tem problema nenhum. Você até criou relações sociais, você fez amizades, você aprendeu muito, você estudou muito, é muito bom. Não tem nada que você perca se dedicando a uma atividade como é a política. Mas, se você não pensa nisso e não decide fazer nada agora, e chega no último ano, aí, meu amigo, só se você fizer como alguns candidatos que tem aí pela Bahia, que só aparece na última semana com o bolso cheio de dinheiro, às vezes até a polícia prendendo nas abordagens e distribuindo dinheiro e pagando pelo voto do eleitor, né? Mas não é esse o caminho que as pessoas devem seguir na política. Assim, em relação ao próprio caminho, você vai estar discutindo com as pessoas aqui na saída aqui da rádio, em relação a isso, né? A gente, se a gente tivesse dentro de uma realidade onde a população, a sociedade hoje realmente fosse consciente, né? Não era eu me colocar, né, como, né,
preposto, né? Eu sou o candidato. A população em si vai escolher, não, fulano de tal vai ser nosso representante, que é uma pessoa utilizada, que tem consciência, tem capacidade de ser, né, nosso representante. Não, eu que me coloco na condição de representante do povo, né? Mas sabe o que é isso? E isso é fruto de uma coisa, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu sei que desagrada muita gente, mas eu sempre defendi que vereador não deveria ter remuneração. Tem gente que trabalha mais do que muitos vereadores e nunca trabalha esperando nenhum tipo de retorno. E parece um absurdo quando eu falo isso, né? Mas meu avô foi vereador 3 vezes e várias outras pessoas, o irmão dele também, Evaristo, meu avô Máximo foi vereador. E tantas pessoas aqui que têm seus pais e seus avós que foram vereadores. Né? Até 76 não tinha remuneração para vereador. E olha só, nos Estados Unidos, a função equivalente a de vereador não tem remuneração. E as coisas funcionam bem. A população se reúne através daqueles representantes, os representantes vão, a população participa efetivamente para tomar as decisões. E em alguns países, não existe nem eleição direta para prefeito. Em alguns países, o prefeito ele é escolhido pelos vereadores, que não têm remuneração. O povo escolhe os vereadores, que não ganham dinheiro. O vereador escolhe o prefeito entre os servidores públicos. Não é uma pessoa que faz carreira política. Né? Carreira política é outra coisa para ser deputado, para ser presidente. Mas para administrar um município, entre os servidores do quadro, quem escolheu a profissão de servidor público, os vereadores vão chegar lá entre eles e vai dizer assim, a maioria elegeu aquele ali. O povo escolheu os vereadores e os vereadores escolheram aquele prefeito. Então, no caso de vereador, se não houvesse a remuneração, se não houvesse o pagamento de remuneração ao vereador, eu acredito que seria mais ou menos, JC, como você falou aí. Talvez as pessoas que fossem se tornar vereadores fossem procuradas pela população e dissessem, olha, você é minha liderança, você que representa a nossa comunidade aqui, queremos que você seja vereador, vamos lhe apoiar. E eu acho que esse que deveria ser o caminho. Mas a gente tem ainda, e tem estado, tem municípios no Brasil, onde o vereador ganha um salário mínimo somente, que pelo menos não é a situação ideal, mas pelo menos é um bom caminho, porque se você tivesse a remuneração de um salário mínimo, básico ali para... Nem as despesas seriam cobertas. É um combustível, né? Para poder ir. Talvez nem cobrisse o combustível, mas pelo menos nesse caso aí, as pessoas tivessem uma qualidade melhor da representação. Quando eu falo isso, muita gente até nem fala, nem responde, mas pensa. Gente que está escutando a gente aqui agora, que está pensando assim, mas se for assim, você está induzindo ele a ser corrupto, porque ele vai buscar o dinheiro. Peraí, quem foi que obrigou ele a ser vereador? Ele está achando o salário pequeno, vamos supor que o salário fosse um salário mínimo. Ele acha pequeno, e aí ele vai se candidata? Quem foi que obrigou a ele? Então ninguém está obrigando ele a nada. E quando a pessoa diz assim, ele está sendo levado a ser corrupto, eu pergunto, o deputado ganha 40 mil, ele deixa de ser corrupto quando ele traz esse hábito cultural dele de roubar o que é dos outros? Não. A diferença é que o corrupto que é bem remunerado, ele é bem mais caro de ser comprado. Então ele é muito mais corrupto do que o que ganha menos. Porque o que ganha menos vai se corromper por porcaria, por mixaria. E o que ganha muito, ele só vai se vender por muito, porque ele tem medo de perder aquele valor grande que ele já ganha todo mês no contra-cheque dele. Então, ninguém pode imaginar que o fato de um vereador ganhar um salário baixo vai gerar vereadores corruptos. Não. Primeiro que já vai atrair gente que não tem como principal objetivo de vida dinheiro. Já vai aí. Então, é muito mais provável que o corrupto esteja entre aqueles que gostam mais de dinheiro do que os que gostam menos e que valorizam outras coisas, ou então que gostam do dinheiro, mas do dinheiro obtido através do seu trabalho fora da política. Né? Então, talvez para que isso fosse modificado, um dos caminhos seja esse de reduzir ou de a Constituição ser alterada. Tem até uma emenda constitucional, uma proposta que nunca vai passar, eu tenho perfeita noção da realidade, mas existe, e não é uma proposta só no Senado, de retirar a remuneração, salvo engano, até 50 mil eleitores ou 100 mil eleitores. É uma quantidade assim. Cidades maiores teriam a remuneração para vereador, mas cidades menores não teriam. E eu lhe digo uma coisa com convicção. Em qualquer município do Brasil não ia faltar gente disposta a tomar decisões, a
a se candidatar e tal, porque antes de 76, que era a população bem menor, e as pessoas eram muito menos letradas como que são hoje, e não faltava. Você tinha vereadores e você tinha disputa, você tinha eleição, você tinha o vereador que ganhava, o outro ano ele perdia, e ele não ficava nervoso por isso. Ele disse, olha, o povo não me escolheu. Ele não diz assim, ó, meu dinheiro vai faltar. Ele não ia pensar isso, porque ele não tinha dinheiro. Ele pensava assim, dessa vez o povo não me quis. Se na próxima me procurarem de novo, se eu quiser, eu me candidato. Então era muito melhor quando era dessa forma que funcionava. São 13 horas e 38 minutos, 13h38, né? A gente fica mas, com o sentimento de tristeza, porque a gente olha para a nossa realidade e a gente vê assim, tipo, será que a gente pode criar um tipo de esperança de ver realmente, dentro de um certo tempo, numa realidade diferente dessa que a gente se encontra, né? A gente vê assim, o processo de corrupção, né? A gente aponta para os políticos, a gente vê os próprios eleitores também vivendo a mesma realidade, quer dizer, é algo complicado para poder a gente dizer assim, não, mas pelo que o senhor tem acompanhado, o senhor tem esperança, assim, a gente vê, dentro de um certo tempo, uma mudança de cenário? Eu acho que sim, porque a sociedade brasileira, nas últimas décadas, passou por grandes transformações de comportamento da sociedade. Muita coisa que 40 anos atrás, tanto dos hábitos do cidadão como das atitudes que aconteciam naquela época, hoje não acontece mais, né? É muito difícil você ver determinadas condutas, por exemplo, na área do meio ambiente, que antigamente as pessoas não tinham muita consciência a respeito disso. No trânsito, você vê que a mudança nas regras de trânsito mudou o comportamento. Por exemplo, a gente chega em Santo Antônio de Jesus hoje, que tem as faixas de pedestre, os carros param na faixa de pedestre. E não precisou a prefeitura aplicar multa em um monte de gente, não. Eu ando em Santo Antônio e eu vejo, os carros param para a gente passar. Claro que não é todo mundo, a gente não deve confiar nisso, né? Até porque pode ser alguém que não quer mesmo cumprir a regra e pode ser alguém que está desatento. Então ninguém deve se arriscar. Mas eu vejo isso acontecendo aqui, na nossa região. É uma mudança cultural que aconteceu, né? Pequenas coisas que dão indício de que a sociedade vem evoluindo, vem se modificando. No caso da corrupção, que envolve um ganho significativo, a questão não passa pela conscientização. Eu não acredito que uma pessoa crescida, adulta, vai deixar de ser corrupta porque vamos fazer uma campanha de conscientização para dizer ele que é feio ser corrupto. Não. É feio, se disser assim, aí é feio você jogar a lata de refrigerante pela janela do carro. Talvez até isso ele mude, né? Por quê? Porque ele não tem um grande ganho, é um conforto que ele tem de não jogar a latinha na lata do lixo, né? É a preguiça dele de esperar o lugar de botar no lugar certo. Mas é um ganho muito pequeno. Mas quando você fala de um cara que vai desviar dinheiro, formar patrimônio, ter vida de luxo, etc., a conscientização não vai. Aí a conscientização ela deve ser buscada no cidadão para que ele fiscalize e não no corrupto para que ele deixe de ser corrupto. Porque nós temos leis, não temos leis perfeitas, têm sido inclusive pioradas em alguns aspectos, mas ainda existem leis que podem fazer com que o corrupto pague pelo seu crime. Então, para que isso aconteça, os órgãos de controle, como por exemplo o Ministério Público, a Justiça, a Polícia, elas precisam ser informadas, elas precisam ser provocadas para que adotem suas providências que responsabilizem o corrupto, que puna e tal. E no momento em que isso acontece, aquele outro que pensava em se corromper, que pensava em roubar o dinheiro público, ele já vê o exemplo e já fica com medo, não é conscientização. Então, eu acho que a conscientização deve ser do cidadão e existem aí os mecanismos dessa mesma lei brasileira que garante até mesmo o anonimato, porque a grande desculpa do cidadão para não exercer a cidadania é: eu vou ser perseguido. Você vai ser perseguido? E se você faz uma denúncia anônima, ou você, através de uma ONG, faz com que essa ONG receba a informação e essa ONG verifica que é verdade e faz a representação, ela faz o acompanhamento junto ao Ministério Público, você não tem risco nenhum de saberem que foi você. Então, quando a pessoa utiliza essa desculpa, sabendo ela que ela pode fazer uma denúncia de forma anônima com segurança,
na verdade, é um cidadão que precisa ser conscientizado e que não quer admitir que ele tem pouco interesse pelo fim da corrupção. Ele tem interesse em criticar a falta de médico, criticar a falta de segurança, a violência está dominando o Estado baiano, por exemplo. Ele quer reclamar, mas ele não quer ter consciência, ele não tem a consciência de que se ele, especialmente se ele se reunir em grupo, porque quando você diz assim, vamos fazer a denúncia anônima, a pessoa, não, mas vamos descobrir que foi e tal. Mas se você participa de um trabalho coletivo e uma dessas pessoas desse trabalho coletivo diz assim, deixa que eu faço a denúncia, ninguém aqui precisa correr risco. E vocês acham que tem risco? Eu sei que não tem, eu mesmo falo, pronto. Não tem como você, só porque estava andando junto com aquela pessoa, de ser perseguido, né? Não vai acontecer isso. Então, quando a pessoa dá a desculpa do medo, ou ela não tem conhecimento da realidade de que ela pode fazer isso com segurança, ou ela simplesmente não quer admitir que ela não tem consciência política. E eu acho que a consciência política é uma coisa que tem que ser desenvolvida na sociedade, não pensando em impedir que as pessoas sejam corruptas, aquelas pessoas que estão sendo conscientizadas, e sim pensando em fazer com que essas pessoas sejam fiscalizadoras daqueles que detêm o poder e a oportunidade de praticar corrupção. São 13 horas e 44 minutos, 13h44, o doutor Valdir traz essa questão, né, da violência no estado da Bahia. A gente vê aí, né, registro, né, nessas eleições desse ano de 2024, alguns episódios, né, a gente vê em Cachoeira, né, o candidato lá teve o carro alvejado, aquela coisa toda, teve os municípios também. Agora, ainda essa semana vi umas pessoas comentando que Camaçari também, a situação está difícil, Camaçari. Diz que lá a coisa não está fácil, o pessoal você não vai botar mais uma camisa, você não pode usar nada de cor, e que a perseguição está complicada lá em Camaçari, né? O que se fazer em relação a como é que diz? Esse crescimento da violência da Bahia, e a gente vê, né, entrando de forma bem direta na questão política também. Olha, JC, eu acho que a questão da violência, nessa parte que é da responsabilidade do Estado, porque também o cidadão é responsável por ajudar, né, no sistema de segurança, mas nessa parte que é da responsabilidade do Estado, o grande problema vem exatamente da corrupção. Com a corrupção, os recursos ficam escassos. O dinheiro com o qual, por exemplo, se poderia equipar a polícia técnica para a identificação e responsabilização dos criminosos, esse dinheiro é utilizado para formar patrimônio e fazer campanha política de deputado, senador e governador. É para isso que é usado o dinheiro, assim como acontece na saúde. E no caso da segurança pública, nós temos policiais dedicados, que se esforçam em seus treinamentos. Eu fui polícia durante 12 anos, conheço bem a corporação, a polícia militar, conheço um pouco a polícia civil, também tenho muitos amigos. E existe ali a dedicação, o esforço, existem pessoas abnegadas que fazem coisas que não é todo mundo que faz, né? Você deixar sua família em casa e passar a madrugada tomando conta da família dos outros, deixar a sua vida em risco e passar a madrugada em ambientes perigosíssimos, tomando conta da vida e da segurança dos outros. Uma coisa muito que deveria ser até muito mais valorizada do que é. Então, nós temos um material humano suficientemente qualificado, mas nós não temos em número suficiente. Se você for comparar, por exemplo, uma cidade do tamanho de São Felipe, com 20 mil habitantes, eu me lembro, quando eu ainda estava na academia de polícia, em 1989, eu fiz uma viagem para Belo Horizonte, e uma cidade do tamanho de São Felipe, em 1989, tinha 30 policiais. 30 policiais militares numa cidade do tamanho de São Felipe. Que é uma coisa aqui que é um sonho, se a gente tivesse aqui uma quantidade dessa, né? Então, nós temos material humano de qualidade, temos pessoas dedicadas, mas não temos em número suficiente. Não temos em equipamento. É até vergonhoso você, às vezes, ver uma reportagem e ver o tipo de arma que o policial militar está portando em relação a um integrante de uma quadrilha numa cidade grande, né? Ou até numa cidade pequena, quando ela é invadida para uma explosão de caixa eletrônica de banco. Então, as armas são de alto poder de fogo. A bandidagem hoje tem uma metralhadora .50, que é aquela arma utilizada para derrubar aeronaves, né? Derrubar e para furar carros blindados. É para isso que é utilizada a munição .50. E a bandidagem tem. E a polícia não pode usar
essa munição, e nem eu acho que deva utilizar, né? Eu acho que munições de menor calibre, mas com uma eficiência maior, equipamentos de proteção para o policial, coletes de nível de segurança mais elevado possível e, principalmente, uma legislação diferenciada mais do que já punindo quem mata policial, quem tenta matar ou quem mata policial. Isso tem um agravante hoje, já existe, mas é numa proporção muito pequena, numa diferença muito pequena. E se a gente está num país em que menos de 8% dos homicídios têm os seus autores responsabilizados, o bandido vai dizer assim, tanto faz matar a polícia ou matar quem não é polícia, porque não vai dar nada mesmo, porque 92% não há responsabilização do criminoso. Então, em resumo, o que é que a gente precisa ter? A redução da corrupção para que o dinheiro não desapareça na compra de equipamentos, o aperfeiçoamento da legislação para fazer com que os policiais tenham uma proteção maior, a modificação do sistema de processo penal para que as normas sejam mais rigorosas, sejam aplicadas efetivamente, e a reestruturação da polícia técnica para que os crimes sejam identificados, os criminosos sejam identificados e sejam responsabilizados. O que a gente tem, na grande maioria das vezes, é aquela ideia de que o crime compensa para o bandido, porque na maioria das vezes ele não é responsabilizado, ele não é nem identificado. Então, no sistema processual que a gente tem hoje, o bandido vai preso, ele estava portando arma, já tinha sido preso no mês passado, e ele vai embora para casa na audiência de custódia antes do policial. O policial ainda tem que esperar para assinar uns papéis lá e tal, fazer alguma burocracia, e ele passa pela audiência de custódia ou ele passa pela apresentação à autoridade policial e vai embora para casa. Então a gente precisa ter muito mais rigor se a gente quiser uma sociedade mais segura, né? É assim nos países em que a violência é baixa. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, como a legislação lá é separada, diferente de estado para estado, né? Nos 50 estados americanos, quando você entra na divisa de um estado para o outro, aparece uma placa lá dizendo: aqui é assim, o crime é assim, o homicídio é pena perpétua, é, a lesão corporal é isso, é aquilo, é aquilo. Com o uso de arma de fogo é agravado, assim, assado. Então, lá existe um rigor na lei e a sociedade anda muito mais tranquila, né? A população, assim como na Europa, ela tem muito mais tranquilidade na rua porque sabe que os crimes são poucos, os crimes de violência. E eles são poucos porque o criminoso sabe que se ele praticar o crime, a chance de ele ser punido é altíssima. É quase 100% de certeza que ele vai... Eu me lembro de uma vez que eu li um artigo, já tem um tempinho, que no Japão inteiro tinham sido deflagrados durante um ano pouquíssimos tiros, não me lembro a quantidade assim, mas tipo assim, 20 tiros tinham sido dados ali. E desses 20 tiros, 18 o autor tinha sido punido porque atirou. Aqui a pessoa passa na estrada ali, atira na placa de trânsito só para se distrair, porque sabe que não vai dar absolutamente nada, né? Imagina se ele atirasse em uma pessoa, já ia ser difícil ele ser punido, imagina atirar numa placa de trânsito, ou até num animal, que às vezes por maldade faz isso também. São 13 horas e 52 minutos, 13h52, né? Tem outros temas que a gente ia trazer aqui, mas vamos deixar aí, né? Para uma próxima oportunidade também com o doutor Valdir, até para deixar tema para a gente trabalhar mais aqui, mais constante aqui, ele está com uma presença sempre, essa sua presença constante em São Felipe, né? Que está aqui tendo aí tendo essa oportunidade de dar para a população, né? A participação dele também aqui ao vivo. A exemplo aí, né? Como o senhor já trouxe para São Felipe, é o curso, né? Para concurseiro, formação para concurseiro, para outros segmentos também, agora o Clube dos Leitores, né? Então, penso também, futuramente, estar tendo também uma formação, um curso para as pessoas que têm a vocação, têm a vontade para a questão de participar do processo político do município. Inclusive, na última entrevista, estava aqui com o Gregório Chiquinho, Chiquinho citar sobre isso, né? Sobre a necessidade de buscar essa questão do processo de renovação. Eu até citava que, até uns 6 anos atrás, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, um projeto de lei onde criava a Câmara Mirim, né?
a importância da está levando já para os jovens, a oportunidade de conhecer como é que é os trâmites, como é todo o processo. E, assim, precisa de pessoas que tenham bagagem, tenham experiência, tenham conhecimento, para poder estar lá realapidando as pessoas que têm interesse, para quando entrar a participar do processo, já tenham realmente uma mente aberta sobre esse processo. É verdade. E hoje eu publiquei mais um texto, vou rapidamente explicar o que é que eu falo nesse texto, que é muito interessante, JC. Acho que pelo número de contatos que eu recebi. A internet foi perseguir, voltou agora, né? Voltou, né? Voltou agora do final, agora depois a gente republica aqui o vídeo. Eu publiquei um texto hoje falando sobre os candidatos que ganharam a eleição e não sabem e nunca vão saber. Porque existe uma falha na programação da urna, não é de agora, eu descobri isso em 2008, em que quando você tem um número 00, terminado com, por exemplo, 000, 222, 333, e o seu eleitor não digita o número completo, pela lei, esse voto, já que dá para saber que é do candidato X, esse voto deve ir para o candidato X, mas a urna não manda para o candidato X, a urna manda para a legenda. O que é que acontece na prática? Alguém que perdeu por 5, 6, 10, 15 votos, se for procurar dentro de um arquivo chamado Registro Digital de Voto, que na época que eu procurei, isso ainda tinha que ir lá conceder para poder pedir uma cópia, hoje não, hoje está na internet, você encontrar um número maior de votos do que aquele que você precisa, né? Por exemplo, você precisa de 10 votos, aí você achou lá 11, 12 votos dados dessa forma em que o eleitor errou, mas dá para saber que foi para você. A urna não mandou para você porque a urna não raciocina. Mas na hora que você olhou lá, você vai mostrar para o juiz eleitoral, vai dizer assim, olha, meu número aqui, vamos dar um exemplo aqui, fictício. Meu número é 99.999. Os outros candidatos têm o número 85.432, 38.25.253, e assim por diante. Aí aparece um número escrito 9999. Está errado, não é seu número, está faltando um 9 aí. Mas o cara confirmou. Existe dúvida de que aquele voto era para o 99999? Não existe. Ali está claro, e a lei diz isso. A lei diz isso desde antes da urna eletrônica, desde o Código Eleitoral, que é da década de 60. E a lei de 97, que é atualizada até hoje, todo ano praticamente atualiza, para a urna eletrônica, ela fala também que esse voto tem que ir para o candidato, e o candidato não sabe. Então, eu publiquei, como sempre faço, né? Essa eleição, você candidato, que tem um número assim, perdeu por pouco, procure seu advogado, corra atrás e tal. Aí eu publiquei, meu amigo, foi ontem de noite que publicou. Hoje de manhã, já tinha gente tinha até um colega que disse assim, rapaz, eu estou com um grupo grande aqui, posso passar seu telefone? Ele achando que eu advogo na área. Eu não advogo nessa área, não posso nem advogar para particular. Ele achando que eu tinha escrito isso até para pegar clientes e tal, mas eu não advogo nessa área. E de Valença apareceu um, de Porto Seguro apareceram 2 ou 3, através até de um coronel de lá, que sabia que esse pessoal tinha sido candidato, eles são da Polícia Militar também. E eu tinha visto, porque quando eu escrevi, no texto, vocês podem pesquisar lá, no meu Instagram, tem lá todo detalhado, eu olhei São Felipe, Conceição do Almeida, Sapé-Açu, Santo Antônio de Jesus. Não, essa parte aí eu só olhei esses 4. Aí tinha uma candidata, ela entrou em contato comigo de imediato, mas ela não tinha o número, ela precisava de 12, achou 5. Um de Sapé-Açu, precisava de 5, achou 6, deve entrar na justiça, e se entrar corretamente ganha. O de 2 de Conceição do Almeida, Neivinha tentou lá, mas não deu o número total, e o outro que eu não conheço, chama Velho da Baixa de Areia, parece o nome dele. Então, isso acontece, você imagina, eu olhei em 4 municípios da nossa região. Em todos os 4 tinha pelo menos um. Aí você imagina, bote aí, 5.570 municípios no Brasil. Quantos vereadores, quantos candidatos estão chorando hoje porque perderam a eleição e não perderam? O eleitor fez o papel correto, elegeu. A urna não fez o papel correto. A urna tirou o voto dele, botou para a legenda e por isso ele perdeu. Mas se ele descobre isso, ele vai na justiça e consegue ganhar. Então, eu acho que esse tema, apesar de atingir uma quantidade pequena de pessoas interessadas, mas isso tem uma relevância gigantesca. Imagine o que é, depois de uma luta dessa, de uma campanha sofrida, de uma pré-campanha trabalhosa, a pessoa chegar e perder, tendo voto para ganhar. Imagine a injustiça que é isso, né? Então,
publiquei esse texto com essa intenção de fazer com que, não é, vai tirar a vaga do outro, o que importa? O que importa é que o eleitor queria foi aquele. Só que não é porque o eleitor errou um número que você vai levar na ponta da faca e dizer que o voto não vale. O voto vale porque a lei diz que vale. Então, esse foi o texto que publiquei de ontem para hoje e já sei que vai ter gente que vai aproveitar essa informação e cuidar, tomar suas providências aí e resolver o problema. Eu acho que é uma coisa importante sempre estar informando e orientando as pessoas. Muito bem, né? São 13 horas e 58 minutos, 13h59 por mais um minutinho aqui. Então, Valdir, obrigado pela participação, o microfone sempre à disposição e vamos estar pautando aí em outros momentos que você está falando aqui, principalmente aí essa questão da formação para as pessoas que têm interesse, como falou, se você realmente já é um policial preparado, já estava tendo essas bases de conhecimentos e já não ia passar, né? Deixar passar em branco essas brechas que você falou na questão dos números aí, né? A chance de estar sendo eleito e deixando escapar por falta de conhecimento. Né? Beleza. Grande abraço aí, até uma próxima oportunidade aí. Boa tarde para todos. Vamos aqui finalizando nossa programação e você que nos acompanha também aqui através das nossas redes sociais, através do canal do YouTube aí, né? E a Alex acabou chegando, não participou também, né, do papo, não ficou só assistindo de camarote, como ele falou, eu acabo observando, qualquer coisa ele participa. Na próxima ele fala, na próxima ele vai participar com a gente também aqui. São 13 horas e 59 minutos, chegando agora em seguida já é o Tarde Interativa com Carla Beatriz, com muita música, muito som na sua tarde aí, né? E amanhã, a partir do meio-dia, se assim o nosso Deus permitir, estaremos de volta aí com mais uma edição do JC Repórter, a conexão com o povo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e eu já fui. JC Repórter.